Então, na última aula a gente falou sobre a Santíssima Trindade, né? Uma aula um pouco assim árdua, mas eu acho que deu para explicar bem, tá bom? É, Agora, hoje eu queria falar sobre a criação, tá? Então, na última aula a gente falou que Deus é uno e ao mesmo tempo trino. A gente falou que Deus é um só, mas ele é de uma natureza, a natureza divina, e depois e que ele é composto por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, né? E a gente explicou que a gente fala mais um pouco sobre algumas ações de Deus como sendo propriamente de uma das pessoas da Santíssima Trindade, né? Então a gente diz que vou tirar os comentários. A gente diz que Deus Pai é o Criador, Deus Filho, o Redentor, Deus Espírito Santo, o Santificador. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que toda a Trindade é criadora, toda a Trindade é redentora e toda a Trindade é santificadora, né? Então os três criam, santificam e redimem, né? Mas a gente acaba atribuindo a cada uma das pessoas da Santíssima Trindade uma dessas ações principalmente, né? Então a gente atribui a criação a Deus Pai, né? A gente diz que Deus Pai Todo-Poderoso foi o criador do céu e da terra. A gente está querendo falar sobre o Deus e ao mesmo tempo a gente diz que Deus Pai foi o criador do céu e da terra, né? Mas a gente sabe muito bem que o Filho e o Espírito Santo estavam ali presentes na obra da criação, né? Então, inclusive, a gente sabe que tudo foi criado no Verbo eterno, que é o Filho, né? Então, tudo foi criado em Jesus Cristo. Isso é uma verdade de fé muito impressionante, né? A gente pensar que aquele bebezinho, aquele homem, né? Deus que se fez carne, que cresceu no mundo, né? Que se desenvolveu no mundo, que foi um bebezinho, que teve uma família, que foi criado em Nazaré, né? E que depois pregou, que ele sofreu a sua paixão e morte na cruz, que aquele é um Deus e que esse Deus estava na criação, né? Que esse alguém que a gente viu no mundo, agindo no mundo, como nós, tendo uma vida comum como nós, uma vida em família muito próxima nossa, que estava muito próximo de nós, estava muito próximo dos homens, que ao mesmo tempo ele é esse Deus criador, ele é esse verbo que estava na criação e que tudo foi criado nele, por ele e para ele, né? Então isso é uma coisa muito impressionante, isso é uma verdade de fé, né? De que esse Deus, esse Jesus, é o mesmo Jesus que estava presente na criação, tá bem? E a gente também diz que o Espírito Santo também é criador, embora, como eu falei no início, a gente atribua a criação a Deus Pai, mas o Espírito de Deus pairava sobre o mundo no momento da criação e ele é o que dá a vida. Então a gente sabe que é o Espírito Santo que vivifica as coisas. Então ele também é o criador de todas as coisas, ele é o que vivifica todas as coisas, né? Então a gente fala no credo, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que por todas as coisas foram feitas, né? E a gente fala, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Então, a Santíssima Trindade é criadora, né? Mas a gente está falando aqui da criação que a gente atribui a Deus Pai. Acho que deu para entender, né? Então é como se a obra criadora de Deus, eu falei isso na última aula, ela tivesse acontecido por esses dois braços de Deus Pai, Cristo, né, o Verbo e o Espírito Santo, né, e o Espírito, né. Então a razão humana, ela é capaz, como a gente já falou em outras aulas, que através da razão a gente é capaz de perceber as ações de Deus, né? A gente é capaz de perceber que a criação, ela é obra de um ser inteligente, de um ser onipotente, né? De um ser onisciente, né? Então a gente consegue através da nossa razão, através do princípio da causa final de todas as coisas,
a gente consegue perceber que na criação há algo de inteligente por trás disso tudo, há algo de racional nisso tudo, há algo de uma intencionalidade, uma finalidade nisso tudo, né? Então, é como se, quando, sei lá, imagina um arqueólogo, por exemplo, que ele estava lá nas suas buscas arqueológicas, e daí ele, nas suas buscas arqueológicas, encontrou umas pedras que elas tinham com um formato mais ou menos regular e estavam unidas umas às outras como se fosse um muro. E daí ele olhasse e falasse, nossa, olha o que o acaso fez. Uma pedra regular junta uma da outra que parece um muro, mas isso é o acaso. Bem, isso é absurdo, né? A gente sabe que aquilo ali, os arqueólogos conseguem perceber que aquilo ali teve uma intencionalidade, aquilo teve algo que alguém fez com uma finalidade, com uma intenção, e se percebeu aquela racionalidade que estava ali dentro, né? Assim como a gente, quando a gente olha, por exemplo, o nosso organismo, né? Enfim, vocês sabem que eu sou médica. Nossa, quando a gente vai estudando o organismo humano, aquilo tudo encadeado daquela maneira, cada sistema que é responsável por algo e algo que se repete em todas as pessoas, né? E aí, à medida que a ciência vai estudando o genoma, vai estudando tudo isso e que tudo é totalmente orquestrado, totalmente encadeado. Quando a gente vê, por exemplo, a geração da vida humana, um bebezinho, como ele se desenvolve. Outro dia eu coloquei no Instagram uma fotinho do meu bebezinho, né? Bem pequenininho, ele tinha 7 semanas e já tinha tudo ali formado, né? As coisas principais formadas. E agora tem uma foto mais recente ainda, como é impressionante. E a cada vez que a tecnologia vai percebendo, ela vai bem percebendo quão orquestrado tudo é e que as células, desde o início, elas já estão diferenciadas nas coisas que elas serão. O que vai ser placenta, o que vai ser bebê, o que é meu e o que é o do meu filho. Enfim, é uma coisa muito impressionante que você fala, bem, não, isso é um mero acaso, isso é um mero caos que se organizou de alguma maneira em algum momento, né? Então, bem, a gente consegue perceber através da razão humana que há uma inteligência por trás disso, há uma intencionalidade, há uma causa final de todas as coisas, né? Então, alguém fez aquilo. E se há uma finalidade, há uma origem por trás, né? Então, como a gente já viu nas outras aulas, pela razão a gente pode chegar que a criação foi feita por um ser inteligente, né? Um ser superior a nós, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente também já falou nas nossas aulas, a gente consegue chegar através da razão, mas também Deus revelou isso a nós, né? Além da gente conseguir perceber através da nossa razão, ele quis revelar, bem, eu sou o Criador, eu sou aquele que sou, eu sou a fonte da vida, eu sou a fonte de toda a criação, eu sou aquele que sustenta tudo na existência, né? Então, Deus não criou o mundo a partir de uma massa inerte e sem forma, como acreditavam os gregos, né? Que outro dia eu estava estudando com os meus filhos as metamorfoses de Ovídio, e eles acreditavam nisso, que era uma massa inerte, sem forma, e que Deus foi lá e organizou tudo aquilo para criar o mundo, né? Não é isso que diz a nossa fé. A nossa fé diz que Deus criou as coisas do nada, não havia matéria. Deus não precisa de matéria para criar as coisas, né? Então, Deus criou o mundo e ele não criou o mundo e lavou as suas mãos e falou, bem, agora vocês que se virem. Não, Deus criou o mundo e esse mundo, ele é de alguma maneira criado de maneira imperfeita. E a perfeição do mundo, ela vai acontecendo à medida que a história vai acontecendo. E a liberdade dos homens, isso é realmente muito impressionante. A gente, com a nossa liberdade, a gente ajuda na criação do mundo. A gente ajuda que o mundo se aperfeiçoe. Mas, ao mesmo tempo, há a providência divina que sustenta tudo isso e orienta tudo isso, orienta o mundo e orienta o homem e as criaturas para a sua finalidade última, que é a eternidade. Então, isso é muito,
bonito como Deus criou tudo, ao mesmo tempo ele mantém tudo, ao mesmo tempo com a sua providência ele orienta tudo, ao mesmo tempo tem a nossa liberdade, então a gente não é determinado por Deus a fazer as coisas, mas Deus se utiliza da sua providência para, através das nossas escolhas, nos ajudar a chegar na nossa finalidade última, né? Mas ao mesmo tempo ele conta com a nossa liberdade, então ele se utiliza da liberdade humana que muitas vezes escolhe o mal. A gente vai falar um pouco sobre o mal no mundo hoje, que escolhe mal e ao mesmo tempo ele consegue com a sua providência tirar um bem desse mal que o próprio homem escolhe, tentando orientá-lo para a verdade, para a bondade, para o belo, para a sua salvação eterna, que é vir para ele, né? Que o homem dê glória a ele e que participe da sua felicidade e da sua bondade e da sua beleza, né? Então, Deus não criou o mundo e deixou o mundo a Deus dará, né? Então, a criação do mundo não foi algo que aconteceu num passado remoto e que Deus não pensa mais sobre ela, não age sobre ela, não se relaciona com ela, né? Deus criou o mundo, mas a criação é sustentada por ele. Deus pensa na criação o tempo todo. Deus age com a sua providência na criação e, como eu dizia, conta com a liberdade humana para que essa criação se aperfeiçoe cada vez mais, né? Então, é nosso dever a gente tentar estar orientado ao que Deus deseja que ele pensou no princípio, para que a gente possa chegar nessa felicidade, nesse nosso bem último e na nossa felicidade eterna, tá? Então, através das pesquisas científicas, e a igreja não é contra isso, a ciência pode e deve tentar chegar a como que foi o início do mundo e tudo, e isso normalmente não contradiz a criação como é orientada na Sagrada Escritura, por exemplo, né? Se a gente for perceber, o Gênesis no primeiro capítulo, ele fala sobre a criação do mundo em 7 dias, né? E daí no segundo capítulo ele já fala que como se a criação do mundo fosse de outra maneira. Isso não significa que a criação foi de uma maneira ou de outra. Ali tem imagens alegóricas que nos ajudam a entender o mistério da criação, né? Então a gente precisa entender ali bem o que de fato aconteceu, o que de fato nos ajuda através dessas alegorias, dessas figuras de linguagem, nos explicar o que aconteceu com a criação do mundo. E as pessoas muitas vezes, será que o evolucionismo é contra a criação, né? Não é contra a criação. Uma vez eu li um livro desse com o meu mais velho e foi muito bonito como ele foi capaz de perceber que através das coisas que a ciência falava sobre a criação, sobre o evolucionismo, isso não era contra as coisas que a igreja nos ensinava, né? E daí tinha um momento que a gente falava, que lá no livro falava que, imagina que, eu não vou conseguir explicar com tanta clareza quanto o livro, né? Mas que as células estavam ali de maneira potencialmente, que potencialmente fossem evoluir de uma maneira ordenada e inteligente, e isso de fato aconteceria, né? E daí uma hora ele falou assim, mãe, então será que Deus colocou na sua barriga todos os seus filhos? E quando aconteceu uma condição perfeita para que eles se desenvolvessem, eles então se desenvolveriam, né? E aí eu achei aquele questionamento dele muito, muito bom, assim, né? Porque a gente estava estudando o que a ciência fala sobre aquilo, né? Mas ao mesmo tempo falei para ele, filho, não pode ter sido assim, porque se Deus colocou todos os meus filhos no meu ventre ao mesmo tempo, vocês, na hora que tivesse uma condição para que todos nascessem, todos nasceriam ao mesmo tempo. E não foi assim. Você veio, depois veio o Antônio, depois veio o Augusto, depois veio o Álvaro, e assim cada um de vocês. Então, não foi assim que aconteceu. Então, daí a gente conseguiu
conversar um pouco sobre a criação da vida, né? Então, a gente ter fé, a gente acreditar nas coisas que a igreja nos ensina, não significa que a gente não possa nem estudar e nem saber as coisas que a ciência nos ensina, né? Obviamente, a ciência sempre vai chegar à verdade última das coisas, né? É claro que a nossa razão muitas vezes nos engana e às vezes a gente toma como premissa coisas que não são reais e a gente só percebe depois. Então, por isso, a ciência um estudo muito frágil muitas vezes, porque ela está... o princípio dela é a razão humana e muitas vezes a gente se confunde e por isso muitas vezes tem essa coisa, né? Ah, bem, a ciência disse que agora o ovo é bom e agora o ovo não é bom e não sei o quê, porque ela vai aos poucos tateando para que ela chegue à verdade última dos fatos, né? Então, como a gente falou isso em outra aula, a fé vai iluminar a nossa razão para que ela consiga tá mais viva, digamos, e consiga perceber com mais acurácia, com um pouco mais de esperteza e astúcia as coisas sobre a criação, as coisas sobre Deus, tá bom? Então, esse tipo de reflexão científica, obviamente, isso traz uma angústia muito grande, porque a gente consegue perceber a inteligência de Deus, a onipotência de Deus, a gente consegue perceber uma lógica, bem, de fato, há algo orquestrado aí, mas ao mesmo tempo a gente se depara com realidades que não são lógicas, como, por exemplo, a maldade do mundo, as doenças, as catástrofes, e isso muitas vezes causa uma certa angústia nas pessoas. Daí a gente fala, bem, como que é possível um Deus inteligente e amoroso e que criou tudo da maneira como criou, que a gente olha a natureza e vê que ela é realmente incrível, como um ser desse permite essas catástrofes? Como um ser que é a inteligência e que deseja o bem, que permite as doenças, por exemplo, né? Então, existiu em alguns momentos, e algumas pessoas acreditam nisso, que são os gnósticos, que acreditam que há um Deus bom e há um Deus mau. E eles ficam o tempo todo brigando entre o bem e o mal, né? Não é o que acredita a fé católica. A fé católica acredita que existe um Deus bom e o mundo foi criado bom. Então, a maldade que há no mundo, ela não tem origem em Deus. Ela não tem origem, Deus não criou o mundo bom. Ele não, eu falei, né, que a criação, a criação aconteceu e ela, digamos, está caminhando cada vez mais para a perfeição, não no sentido de que ela não foi criada numa ordem, não foi criada perfeita, mas no sentido de que ela está cada vez mais sendo orientada para aquilo que ela foi chamada, né? E como eu falava, o homem participa, ele é um ser co-criador com Deus, digamos assim, né? Então, Deus criou um mundo bom e ele foi criado bom e aconteceram coisas, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula, que fez com que essa natureza criada se transformasse numa natureza decaída. Totalmente decaída? Não, mas algo decaída. Se ela fosse totalmente decaída, a gente não conseguiria se relacionar com Deus nem minimamente. A graça não poderia agir em nós, tá bom? Então, e daí a gente se pergunta, bem, se Deus é bom e que se há a bondade de Deus, Deus nos criou por amor, Deus não precisava ter nos criado, Deus não nos criou por necessidade. A criação não foi uma necessidade intrinsecamente de Deus, né? Mas um desejo ativo de Deus para que houvesse a criação, para que a criação pudesse participar da sua bondade e da sua glória, né? Isso aconteceu, então, se existe o mal no mundo, né? Então, será que Deus criou de fato o mal? E como a fé católica não acredita nisso, de que Deus criou o mal. O mundo foi criado bom, né? E daí existem duas hipóteses que não seriam excludentes entre si. Que o mal viria das criaturas criadas, né? E a outra que nesses acontecimentos, nas catástrofes, nas doenças,
nos sofrimentos, a gente encontraria uma lógica de bondade que a gente não é capaz de entender. Essas teorias não são excludentes. E a gente vai ver pelo contrário, que elas concorrem, né? Que elas acontecem de maneira simultânea, né? Então, voltando a um conceito importante, Deus não criou o mundo porque ele precisava da criação, né? Deus já era completo em si mesmo. Ele criou o mundo de maneira totalmente livre, ou seja, nada o obrigou a criar o mundo, tá? Então, Deus não criou o mundo para aumentar a sua glória. Então, o mundo não foi criado para que o mundo glorificasse a Deus e aumentasse a sua glória. Deus criou o mundo para manifestar e comunicar a sua glória e para a criação e as criaturas, para que a criação e as criaturas pudessem participar da sua glória, tá bom? Então, coisas importantes sobre a criação. Então, ponto 1. Deus cria o mundo por sabedoria e amor. Então, Deus não precisava criar o mundo. Deus não foi obrigado a criar o mundo. Deus criou o mundo porque quis. Ponto 2. Deus cria o mundo do nada. Então, Deus não cria o mundo a partir de algo, como eu falei, como os gregos imaginavam. A partir de... Existia uma matéria amorfa que foi lá, Deus e criou o mundo. Não. Deus criou o mundo do nada. Não é necessário matéria para que Deus exista. Isso é importante porque os gregos imaginavam que existia o caos e Deus organizou o caos e a natureza está sempre voltando para o caos, né? E isso, a fé católica não acredita nisso, tá? Acredita que Deus criou o mundo do nada e criou um mundo bom. Número 3, Deus criou um mundo ordenado e bom, como a gente falou. Número 4, Deus transcende a criação e ao mesmo tempo está presente nela, né? Então, a gente não acredita num politeísmo. Deus não é o sol, não é a lua, Deus não é o vento, Deus não é a água, Deus não é essas coisas. Deus está acima disso. Isso são criações de Deus, né? E, ao mesmo tempo, Deus não é isso, mas ao mesmo tempo ele está presente nela e ele sustenta essa realidade, tá? E número 5, Deus mantém e sustenta a criação. Como a gente dizia, se Deus parar de pensar na criação, a criação deixaria de existir. Então isso é importante para aquela ideia que a gente falou. Deus não criou o mundo e lavou as mãos e tipo, que se virem e que vivam como, sei lá, vocês bem quiserem, paciência, né? Não, Deus não para de pensar em nós um minuto. Isso é muito importante para a gente entender a dignidade e o valor de cada vida humana, de cada vida, de cada um de nós. Deus, a gente não está no mundo porque simplesmente o acaso fez com que a gente chegasse aqui. A gente não está no mundo porque simplesmente a minha mãe e o meu pai tiveram um ato conjugal e daí eu vim de maneira ao acaso. Não é assim, né? Deus criou o mundo e Deus poderia ter criado, a partir do ato conjugal dos meus pais, várias outras pessoas. E ele não fez isso. Ele criou a mim. Ele criou a mim, que sou a filha mais velha, que vim da minha mãe Cristina, do meu pai Eduardo, que tenho esse temperamento, que tenho esses defeitos, essas qualidades, que cresci naquela família, dentro daquela circunstância, nesse tempo específico, e Deus me escolheu assim. Ele me quer assim, e Ele me quer como um ser único e quer que eu tenha uma missão nesse mundo e quer que eu participe da sua glória e que viva com Ele na eternidade. Então, cada um de nós, Deus pensa assim. Então, tipo, não é uma coisa que aconteceu bem, tipo, a Mariazinha, ela veio ao mundo, daí Deus foi lá e daí acrescentou uma alma que ele nem sabia direito e daí acrescentou uma missão, daí ele, tipo, tá lá, tudo bem. Ela tá até lá vivendo na terra e de vez em quando ele dá uma olhadinha para ver como é que tá a vida dela e ver se ela vai pro céu. Não é assim que as coisas acontecem. Deus teve uma intenção ao me criar. Ele teve uma intenção ao me criar. Ele espera algo de mim. Ele conhece exatamente quem eu sou. Ele me escolheu, Sâmia, Marcílio, hoje Marcílio, depois de casada, para que eu tivesse
para que eu fosse aquilo que ele espera que eu seja, né? Então, isso faz com que cada um de nós nos sintamos muito especiais. Nós não somos pessoas que Deus não pensa, que Deus... bem, eu escutei muito isso quando era pequena. Bem, para que você vai ficar pedindo essas coisas para Deus se essas coisas... Bem, Deus tem tantas coisas para pensar, Deus tem tantas coisas para fazer. Como assim? Ele não tem tantas coisas para pensar, ele não tem tantas coisas para fazer. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pensa sim na vida de cada um de nós. Ele se importa sim com a vida de cada um de nós. Ele criou sim a nossa matéria com a nossa alma, com uma alma imortal que está destinada à eternidade. Tá bom? Então, isso é importante para nós e isso é importante para cada uma das pessoas que a gente convive. Cada uma das pessoas que a gente convive tem uma alta dignidade. Deus pensa, assim como pensa em mim, de maneira especial e que me sustenta na realidade e que cuida de mim com a sua providência, com a sua bondade, né? Ao mesmo tempo que ele faz isso comigo, ele faz isso com a minha irmã, ele faz isso com o meu marido, ele faz isso com meus filhos, ele faz isso com os meus inimigos, ele faz isso com todas essas pessoas. E todas essas pessoas têm um alto valor. E todas essas pessoas, a gente vai ver lá na frente, Cristo morreu na cruz por cada uma dessas pessoas. Então isso tem uma consequência muito grande no relacionamento que a gente tem com as pessoas, da maneira como a gente fala com elas, que a gente trata cada uma delas, na maneira como a gente se importa com as pessoas, tá? Então isso tem consequências muito importantes, né? Então, como a gente falava, a criação não se reduz aos começos. A criação, Deus não abandona as suas criaturas, tá? Ele não somente dá a cada um de nós o ser e a existência. Ele sustenta cada um de nós no ser. Cada instante a gente está sustentado por Deus na existência, né? Então, Deus existe, como eu falava, né? Deus transcende a criação e ao mesmo tempo está nela. Então, ele existe antes de todas as coisas e ao mesmo tempo todas as coisas subsistem nele, né? Então, a Deus, a essa noção dessa conservação no ser, então tá junto à ação criadora e ao mesmo tempo a providência divina, né? Deus caminha conosco ao longo da história, né? Ele caminha conosco ao longo da nossa vida terrena e na eternidade, tá? Então, deixa eu ver. Então, por isso, Deus nos ensina a gente se abandonar à sua providência. Então, por isso é muito importante. Deus não é alguém que nos criou e não liga para nós. Deus cuida de nós. Ele deseja que a gente seja feliz. Ele deseja que a gente seja feliz aqui na Terra e na eternidade, né? Ele se importa conosco. Então a gente pode sim nos abandonar à sua providência, né? E como isso é difícil? Nossa, porque a gente tem as nossas vontades, os nossos desejos e ao mesmo tempo a gente precisa se abandonar na providência divina porque a gente acredita que ele é um Deus bom, que ele é um Deus que cuida de mim, que ele é um Deus que se importa comigo, que é um Deus que caminha comigo ao longo da minha história, tá bom? Então, se Deus cria tudo, ele é um Deus tão bom assim, né? Da onde provém o mal? A gente vai falar sobre isso um pouco mais na próxima aula. E daí eu falei, poderia provir das criaturas ou poderia provir dessa noção de que Deus é um ser tão grande e tão bom que ele, inclusive, através dessas coisas que nos parecem o mal, na verdade aí também está a sua bondade. Mas muitas vezes é muito difícil para nós ver a bondade nessas coisas. Quando a gente vai, por exemplo, no Instituto de Câncer e a gente vê aquelas crianças sofrendo, a gente pensa, bem, como Deus está amando essas crianças nessa situação? Como Deus está agindo com a sua onipotência nessa situação? Às vezes parece que diante dessas situações que são tão difíceis, da perda do marido, da perda de um filho doente, dessas circunstâncias que são tão difíceis, tão dolorosas, né? De uma traição, de algo que aconteceu, isso tudo, onde está a onipotência divina? Porque Deus não faz nada. Ele vê que eu estou sofrendo,
Ele vê que, enfim, que eu amo, que eu quero estar perto dele, por que esse sofrimento acontece na minha vida, né? Então, daí esse é um grande desafio que normalmente muitas as pessoas se afastam de Deus por causa dessas realidades, né? Porque elas não conseguem olhar para essas realidades e imaginar que a onipotência divina continua existindo, que a providência continua existindo, que a bondade continua existindo, visto o sofrimento, né? Como é que pode isso? Será que de fato Deus se preocupa como você diz que se preocupa, Samia? Não é possível. Ele está vendo o meu sofrimento, ele está vendo o sofrimento do meu filho, como ele pode querer que eu sofra dessa maneira, como ele pode querer que o meu filho sofra dessa maneira, né? Como ele pode querer uma situação financeira tão difícil assim. Então, esses são questionamentos que muitas vezes colocam em xeque a real presença de Deus, a sua onipotência, né? a providência, o desejo de abandono. A gente fala, bem, eu não vou me abandonar a um Deus assim, né? Imagina o que vai acontecer com ele. O nosso próprio instinto de preservação às vezes não deixa, né? E às vezes as pessoas falam, bem, mas eu quero ser feliz. E se eu me abandonar a isso, eu só vou encontrar infelicidade, né? Então, daí a gente vai falar um pouco sobre isso, mas quando a gente olha Cristo na cruz e um cristão chega e fala pra gente, bem, a felicidade tá aqui. Quando na época de Cristo as pessoas estavam esperando o Messias e daí Cristo morre na cruz daquela maneira, e daí os soldados falavam para Cristo, se você é Deus mesmo, desce daí. E Cristo não fala nada, e Cristo não faz nada. Daí a gente olha para aquela realidade e fala, onde está Deus? Pelo amor de Deus, como o Senhor pode, né? Como o Senhor pode? O Senhor está vendo o sofrimento dos apóstolos, todo mundo fugindo, todo mundo disperso, o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes, essas são perguntas que são inquietantes, né? E que a gente vai tentar ao longo do tempo explicando tudo isso, né? Então, isso. Então, Deus, a gente vai falar um pouquinho mais da criação, né? Deus é criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, espirituais e corporais. Então, a gente vai falar das criaturas espirituais, das criaturas corporais, de nós homens, que somos espírito e corpo, né? Então, Cristo criou do nada uma e outra criatura. As criaturas espirituais, as criaturas corporais, os anjos e a matéria, né? Então, a ação criadora pertence à eternidade de Deus, mas ao mesmo tempo ela tem a sua temporalidade. Então, a criação, Deus é eterno e a criação pertence à eternidade de Deus, mas ao mesmo tempo, quando Deus criou o mundo, ele criou ao mesmo tempo o tempo. Deus criou o início do tempo, o início temporal, né? E começou a existir no mundo o tempo, a passagem da lua, do sol, né? Enfim, das estações do ano e tudo, né? Então, é isso. Então, vamos falar um pouquinho do mundo espiritual, que são os anjos, né? Então, existem, isso é uma verdade de fé, os seres espirituais, não corporais, né? Que a Sagrada Escritura chama de anjos. Isso é uma verdade de fé. Então, os anjos têm uma dupla função: amar a Deus e ser mensageiros do desígnio salvador de Deus. Há muito tempo atrás, o meu filho, um dos meus filhos, ele tinha acho que uns 7 anos. Daí alguém perguntou para ele, acho que um dos irmãos perguntou, o que é um anjo? E daí ele falou, um anjo é um Uber de palavras, né? Daí eu falei, gente, que genial! De fato, um anjo, ele é mensageiro da ação salvífica de Deus, né? Da palavra de Deus, da palavra salvadora de Deus, né? Então, isso é um anjo, um Uber de palavras, digamos assim, né? Então, os anjos foram criados por ele e para ele, assim como nós homens, né? E os anjos rodeiam a vida de Cristo desde o nascimento até a ascensão. Então, os anjos estavam quando Cristo nasce, vem glória a Deus nas alturas, né? Dizem os anjos, na ascensão, quando Cristo se ascende aos céus, os anjos vão com ele, né?
os anjos são anunciadores da vinda gloriosa de Cristo, né? O anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora. A gente acredita que os anjos na liturgia estão constantemente adorando a Deus, constantemente adorando a Nosso Senhor no sacrário, né? Então, e além disso, a gente sabe que a vida de cada um de nós homens, ela vem junto com um anjo, né? Então, quando uma alma é criada, um anjo é unido a ela, né? Então, um anjo é unido a essa alma. Então, eu gosto de pensar, quando eu tô grávida, que eu tenho mais um bebezinho e tenho 2 anjos comigo. O meu anjo da guarda e o anjo do meu bebê, né? Do outro dia a gente estava contando quantos anjos tem nessa casa, né? O número de pessoas, o anjo da casa, né? Assim como foi dito que existia o anjo de Portugal, o anjo do país, né? Enfim, conjecturas, né? Então, esses seres, os anjos, são seres puramente espirituais, dotados de inteligência e vontade. Eles não têm corpo. Você fala, bem, Sam, mas os anjos, na história do mundo, não apareceram como seres visíveis? Sim, isso de fato aconteceu, né? Mas isso não é propriamente dos anjos. Deus faz isso na sua providência porque ele quer, né? Mas os anjos são seres sem matéria, né? Eles são seres espirituais. E os anjos, como nós, também foram criados e colocados à prova, né? Então, os anjos foram criados todos bons. Então, Deus não criou os anjos bons e os anjos maus. Deus criou todos os anjos bons e os anjos puderam escolher. E Lúcifer escolheu não servir a Deus, né? Daí ele falou, não serve, e aí não serviu a Deus, e aí uma legião de outros anjos, os demônios, foram junto com ele. Então existem os anjos maus, que eles já fizeram a sua escolha. Os anjos, eles não têm possibilidade de escolher várias vezes, eles escolhem uma vez e para sempre. Então os demônios, eles não podem se converter, digamos assim, eles não podem voltar a ser anjos bons. Uma vez definidos anjos, eles já são anjos maus para sempre. E o que eles querem é levar cada vez mais almas para o inferno, né? Cada vez mais outras almas para o inferno junto com eles. E os anjos foram os tentadores, né? Foi o tentador que fez com que os nossos primeiros pais pecassem. A gente vai falar isso na próxima aula, tá bom? Então existem os seres espirituais. Existem o mundo material, que são as coisas criadas que a gente é capaz de ver, né? Que é a obra do Criador, que simbolicamente no Gênesis, lá no primeiro capítulo, foi mostrado que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, né? Então, pela própria condição da criação, todas as coisas estão dotadas de verdade, bondade e de uma ordem, como a gente falava antes, tá? Então, o cosmos, ele tem uma beleza e uma dignidade enquanto obras de Deus, né? Então, o cosmos, ele foi de fato criado para o homem, né? Existe uma hierarquia dos seres, né? E essa hierarquia é real. Então, quando as pessoas acham que um ser humano e um cachorro têm a mesma dignidade, isso é errado. Não. Nós não temos a mesma dignidade das plantas, dos animais, do cachorro, do gato, dos passarinhos. Isso não significa dizer que a gente não ama a natureza. Amamos sim a natureza, mas há uma hierarquia dos seres. E de fato, nós não somos seres só corporais, não somos seres só matéria, nós somos corpo e alma, né? Então, a gente precisa, obviamente, ter essa sensibilidade ecológica, ou seja, de saber que a gente foi convidado a participar do poder criador divino. Então, mediante o nosso trabalho, a gente está chamado a aperfeiçoar a criação nessa obra colaboradora com Deus, mas a gente foi chamado por Deus a dominar a terra. Esse domínio da terra não significa que a gente vai subjugar a terra de maneira a destruí-la. Não, porque se a gente sabe que na ordem da criação nós somos imagem e semelhança de Deus e a gente foi chamado a dominar a terra, a organizar a terra, a cuidar da terra para Deus, digamos assim, a gente está chamado a cuidar da ecologia, da natureza, dos seres, e a gente precisa respeitar tudo isso.
No entanto, a gente tem que tomar cuidado para a gente não divinizar o mundo no sentido de afirmar que a natureza e essas coisas ecológicas têm uma dignidade e um valor igual ou maior do que o homem. Não é assim, tá? Então as pessoas gozam de uma as pessoas, os seres humanos, de uma peculiar papel na obra da criação. Então a gente ao mesmo tempo participa da realidade material e espiritual, tá? Então somente ao homem Deus falou, né, que foi feito a sua imagem e semelhança e viu que era muito bom, né? Então a gente é de fato diferente. A gente é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente, como Deus, a gente tem inteligência e vontade, né? E a gente tem uma matéria. Então, de todas as criaturas visíveis, o homem é capaz de conhecer e amar o Criador. E se a gente pensar que o próprio Cristo, quando ele se fez homem, ele não se fez anjo, ele se fez homem. Então, das criaturas criadas, Deus se fez o homem. Ele não se fez um anjo, né? Então, só nós, das criaturas visíveis, só nós somos capazes de conhecer e amar a Deus. Então, por mais que a gente goste do cachorro, por mais que a gente, enfim, as pessoas acham que cachorro tem alma, enfim, cachorro vai pro céu, lá, só nós somos capazes de conhecer, amar e nos relacionarmos com ele. Então, a gente tem sim uma dignidade maior do que os animais. Isso é importante, muito importante a gente ficar claro. Só que isso não significa que a gente vai destratar a natureza. Acho que deu para ficar isso muito claro. A gente não vai destratar a natureza, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que a gente tem uma dignidade diferente, né? Então a gente se relacionar com o ser humano não é a mesma coisa que a gente se relacionar com um cachorro, né? Muitas vezes as pessoas falam bem, que às vezes parece que o cachorro é mais humano que o ser humano, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é assim, né? O ser humano tem uma dignidade muito própria. Deus quer o ser humano de maneira muito própria. Deus se fez de fato homem. Deus morreu na cruz para que salvasse o homem. Ele não se fez cachorro. Ele não salvou o cachorro porque o cachorro não precisa de salvação. Porque o cachorro não tem liberdade, ele não tem inteligência, ele não tem vontade da maneira como o homem tem, para que se utilize dessas potências para amar a Deus e glorificar a Deus, tá? Acho que ficou claro, tá? Então, o fim da criação do homem, ele reside justamente em participar dessa bondade, da glória de Deus na eternidade, né? E, obviamente, já nessa terra também, né? Então, no homem há uma união substancial de corpo e alma. Então, a alma é criada imediatamente por Deus. Então, quem cria a alma não sou eu e o meu marido quando a gente tem um ato conjugal e dá à luz um bebê. A gente dá a gente é co-criador com Cristo na medida que a gente dá o corpo, né? A gente dá as nossas células e a gente dá o corpo. Mas é Deus quem dá a alma e essa alma, ela é criada no momento da concepção e depois essa alma, ela não morre nunca mais. Ela é uma alma imortal. Ela vai viver para a eternidade, né? O corpo, ele vai perecer nessa vida. Depois a gente acredita na ressurreição, mas por enquanto ele perece nessa vida e a alma, ela é uma alma imortal, tá bom? Então, é importante a gente cuidar para que a gente tenha muito claro isso da presença da alma, para que a gente não fique presa a um evolucionismo absoluto, ou seja, reduzir o homem apenas a uma evolução biológica. O homem é muito mais que isso. O homem não é só corpo, por mais que a gente estude o cérebro, estude toda a psique, tudo bem, mas o homem é corpo e alma. E há algo fora daquilo que a gente é capaz de estudar pela ciência, né? A alma está além disso, né? Então, a consciência, por exemplo, moral e a liberdade do homem são exemplos de que manifestam a superioridade do homem em relação ao mundo material, tá? Então, são sinais da dignidade do homem que não existem em outros seres, tá bom?
A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a liberdade humana, mas eu queria só pontuar aqui que a liberdade humana, ela não pode ficar entre dois extremos. Um, de achar que a gente não tem liberdade e que todas as coisas são determinadas por Deus, né? E por outro lado, a gente exaltar de maneira indevida a liberdade, achando que a gente é capaz de todas as coisas, de fazer o que a gente bem entende, né? Então, a liberdade humana, ela é criada e ela não é absoluta. Ela existe em mútua dependência da verdade e do bem. Então, a liberdade nada mais é que a escolha do bem, a escolha orientada para a verdade e o bem, porque senão a gente deixa de ser livre. A gente vai explicar isso nas aulas mais pra frente, né? Então, mediante o nosso trabalho, a nossa atividade, mediante dois seres humanos se juntarem no ato conjugal para dar origem a uma nova vida e com o nosso trabalho real, com a nossa atividade, tudo que a gente faz, a gente participa desse poder criador de Deus. A gente de fato cria coisas, não como Deus, mas Deus conta com a nossa liberdade, como eu dizia no início, para a gente ir orientando a criação, né? Então, por isso, a nossa reta intenção ao fazer as coisas, para que todas as coisas estejam orientadas de acordo com os desígnios de Deus, de acordo com as coisas que Deus pensou, né? Então, a obra da salvação, a obra da criação, ela exige de nós uma resposta livre e responsável. A gente vai falar um pouquinho disso, da liberdade do homem e da escolha do homem. A gente falou isso em relação aos anjos, que alguns anjos escolheram o mal, que são os demônios, e a gente vai falar um pouco da escolha do mal por parte do homem, como o homem usou a sua liberdade e as consequências que isso tem na criação e as consequências que isso tem na vida de cada um dos seres humanos, do mal no mundo, e a gente vai explicar isso na próxima aula, né? Então, corresponder a essas coisas que Deus pensou para nós, né? Corresponder a tudo isso é a origem de toda a verdade, a verdadeira felicidade, né? Então, deixa eu ver o que eu preciso mais falar para vocês. Então, isso que a gente já falou, confiar na providência de Deus, isso faz com que a gente se abandone ao seu amor, né? A gente se abandone aos seus desígnios, porque a gente acredita que Deus quer o melhor para nós, que Deus pensa em nós, que Deus não nos criou e nos deixou, a Deus dará, né? Então, isso aqui eu já falei. Bem, então eu acho que esses pontos são os pontos mais importantes para a gente já falar da criação, né? Então, que fique na cabeça de vocês, principalmente esse último ponto, de que Deus criou o mundo, de que nós, seres humanos, estamos acima de toda a criação e que Deus nos deu uma dignidade especial e que nós, com o nosso trabalho e as nossas ações e usando bem a nossa liberdade, nós somos de fato co-criadores com Cristo e a gente ajuda a aperfeiçoar e a levar a criação para aquilo que Deus quer, que é para a sua glória e para a felicidade eterna de todos os seres humanos. Tá bom? É isso. Eu espero que tenha ficado claro. São muitas coisas importantes, né? Tem muitas consequências práticas na nossa vida a gente pensar na criação. Não é uma coisa simplesmente... Deus criou o mundo e foi assim, assim, assado, evolucionismo ou não, enfim, né? Tá bem? Então a gente pode fazer isso. Eu vou tentar abrir então uma caixinha e daí algumas coisas eu posso tentar perguntar. Eu não fiz isso até agora porque eu fico com medo de não conseguir responder. Não consigo responder nem no meu Instagram direito. Mas vamos tentar, tá bom? Então um beijo grande. A gente se vê na próxima aula.